E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Oliveira, criador do canal, sou engenheiro civil, fundador da empresa Oliveira Gesso e Oliveira Engenharia e Construções Sustentáveis. Neste vídeo eu quero apresentar para vocês o Wood Framing. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o Steel Framing e eu quis trazer também um pouco do Wood Framing, porque são sistemas semelhantes e talvez vocês não conheçam o Wood Framing porque não é muito utilizado no Brasil como o Steel Framing. Então, se você quer saber mais sobre esse sistema, vem comigo neste vídeo que eu vou falar um pouco dele para vocês. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhe também com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Bora pro vídeo, galera! Como vocês sabem, né, vocês acompanharam no vídeo anterior sobre o Steel Frame, no outro vídeo que eu fiz, esse é um sistema que, por mais que as pessoas pensem que ele é recente, é novo, porque de fato ele está se difundindo muito no país agora, ele já é um sistema muito antigo. E o Wood Frame é a mesma coisa do Steel Frame, ele já é um sistema que é utilizado há muitos anos, inclusive ele surgiu primeiro que o Steel Frame. Ele surgiu na época da imigração americana e naquela época houve um aumento muito grande da população e eles necessitavam de um método construtivo que fosse rápido para atender aquela demanda muito grande por moradia. E os materiais, o material na verdade que tinha em abundância naquele local era a madeira. Então eles criaram esse sistema construtivo através da madeira, que é o material que eles tinham em abundância naquele local no momento. E então surgiu as construções em wood frame, que naquela época não era conhecida como wood frame, mas sim balo frame. A verdade é o mesmo estilo de construção, porém o método, né, a forma que era construída era um pouco diferente. E isso evoluiu depois para o platform framing, que é a mesma coisa que nós conhecemos hoje como wood frame. Bom, e como são sistemas assim, semelhantes com o steel frame, a diferença que você tem entre os dois sistemas seria o perfil. Para o steel frame, né, como o próprio nome já remete, nós temos os perfis de aço. E para o wood frame, os perfis já são de madeira. Como são sistemas semelhantes, a principal diferença que nós temos entre eles, eu acredito que talvez seja a única diferença, são a estrutura em si. Porque, como o próprio nome já diz, para o steel frame, os perfis são de estruturas metálicas, aço leve galvanizado. E para o wood frame, os perfis são de madeira. Essas madeiras elas são serradas por um processo industrializado, porque elas têm que ser perfeitas, elas não podem conter diferenças entre elas, né? Se você pegar um perfil de aço, eles são todos iguais. Então, para o wood frame, nós temos que ter algo também na mesma proporção. Porque como o fechamento interno ele é feito com chapas de gesso acartonado e essas chapas elas são flexíveis. Se tiver alguma espécie de ondulação ou mesmo recalque na estrutura, essa chapa ela vai estar acompanhando essa diferença e isso vai prejudicar no acabamento estético da parede interna. Então todas essas madeiras, além, lógico, de um tratamento específico para evitar que alguns insetos possam atacar essa madeira, tem que haver também esse cuidado com a questão da perfeição da madeira, para não atrapalhar também a questão estética do ambiente. O único problema que eu vejo assim que esse sistema ele não é tão difundido no Brasil, porque nos Estados Unidos ele é largamente utilizado. Então você vê muito mais construções utilizando madeira do que utilizando aço. Seria a questão de disponibilidade no mercado. Aqui a gente não tem tantos perfis de madeira disponíveis como você tem para o steel frame ou mesmo as paredes de drywall. Então você tem uma facilidade muito grande de estar encontrando esses tipos de materiais quando se trata do aço, mas quando se trata da madeira você já não tem tanta facilidade assim. E eu acho que isso acaba travando um pouco o crescimento desse material, desse sistema, né? Porque eu acredito que talvez ele deve ser até um pouco mais barato, porque quando você tem uma comparação assim de serviço que você vai utilizar madeira ou até mesmo o aço, né? Você tem que comparar qual que vai ser mais viável economicamente. A madeira sempre fica um pouco mais barata. E o Brasil ele é um grande produtor de madeira, inclusive do pinus, que é o material mais utilizado para o wood frame. Que temos os mais comuns, que seria o pinus e o eucalipto. E o Brasil ele é um grande produtor de pinos. E acredito que também um grande exportador, um dos maiores do mundo. Então nós temos assim grande potencial para estar trabalhando com esse sistema, mas como tem essa dificuldade de estar encontrando esses perfis já industrializados,
para estar utilizando nas obras, nós não temos uma divulgação, né, tão grande assim desse sistema wood frame, mas é um sistema que vem crescendo, ele vem ganhando espaço no mercado, né? Tem muitas obras sendo feitas em São Paulo, também em alguns outros estados, e eu acredito que a tendência é cada vez ser utilizado ainda mais. E algumas pessoas também que acabam se aventurando e utilizando alguns perfis que a gente consegue encontrar na madeireira, perfis de Paraju, porém eles não dão o mesmo resultado, porque quando você pega uma estrutura já colocada em que a pessoa ela quer utilizar aquilo para parafusar chapas direto na madeira, a gente percebe que ela não está 100% reta como tem que ser. Ela acaba ondulando um pouco, dando um empeno, né? A madeira é muito comum as madeiras empenarem. Então, a madeira, para estar utilizando esse sistema, ela não pode ser uma madeira comum. Ela tem que ter, né, uma madeira, ela tem que ser uma madeira que seja específica para isso, né? Ela tem que estar preparada para isso. Ela tem que estar, né, tratada adequadamente, serrada adequadamente, para você não ter ali uma deformação na estrutura, uma ondulação ou até mesmo, né, um ataque de insetos com o passar do tempo. Então, pessoal, esse seria o sistema wood frame, né, uma explanação um pouco assim superficial do sistema. É claro que se a gente for aprofundar um pouco mais, há muitos detalhes aqui, então o vídeo ficaria muito longo, mas é o que dá assim para a gente estar apresentando assim de uma maneira mais rápida para vocês. A principal diferença entre eles então seria realmente o perfil, um utiliza madeira, o outro utiliza o aço. Os acabamentos externos e internos vão ser praticamente os mesmos, pode ter alguma variação de acordo com o local também ou com uma escolha do cliente. Fundação também é mais utilizada, seria a fundação radier, sendo também que é possível utilizar outros tipos de fundações. Isso vai ser definido de acordo com o projeto, onde que será feito dimensionamento de carga para estar assim optando pelo melhor tipo de fundação. Mas isso a gente vai deixar para outro vídeo, para não prolongar muito aqui. Então não deixe de se inscrever no canal para estar sempre acompanhando os conteúdos que a gente está sempre postando para vocês aqui de maneira gratuita, né? E também não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Valeu, pessoal, até mais!